noite, professor. A gente vai aqui, os alunos Henrique de Almeida Alves e o Leonardo Teodoro Ferraz vão estar fazendo aqui um trabalho no seminário sobre a era Bismarck. A gente vai falar aqui sobre o início aqui, como ela afetou a unificação alemã e a Prússia. Então, o Teodoro vai começar aqui dando sua explicação. Bom, primeiro de tudo, nós vamos dar um pequeno contexto histórico. Depois da dissolução do Sacro Império Romano Germânico, por conta das inúmeras invasões napoleônicas, foi criada a Confederação Germânica, que era dividida em 39 estados independentes, e o presidente dessa confederação era o imperador da Áustria. Os principais estados dessa Confederação Germânica, as principais potências, eram a Prússia e a Áustria. A Prússia, por ter uma potência industrial, uma capacidade industrial muito mais elevada que os outros países, e a Áustria, por ela ter uma importância muito grande no ramo agrícola. E essas duas grandes potências da Confederação Germânica, elas tinham opiniões diferentes com relação a um tema principal aqui nesse trabalho, que é o pan-germanismo, né, que é a unificação dos povos germânicos. E, bom, a Prússia ela era favorável ao pan-germanismo, né, à unificação. Ela queria que todos os povos aí se unissem, é claro, sobre as regras, sobre as rédeas da Prússia em si, assim aumentando seu poder. E a Áustria era contra. A Áustria via que essa unificação acabaria enfraquecendo seus poderes. Então, ela não iria junto com esse movimento. Esse conflito de ideias acabaria sendo extremamente importante no futuro dessa história toda da unificação da Alemanha, pois uma das guerras principais foi travada entre essas duas potências. O Zollverein era um tratado comercial criado pela Prússia como um meio de enfraquecer os seus adversários políticos e se fortalecer também. O Zollverein, ele era um tratado que ele era meio que uma união comercial entre a Prússia e vários outros estados participantes da Confederação Germânica, e ele favorecia o livre comércio entre eles, assim beneficiando muito a Prússia, principalmente por ela ser um país jamais industrializado. Entretanto, a Áustria e os aliados políticos da Áustria ficaram de fora desse tratado, porque a Prússia os via como meio que adversários. Então, eles acabaram deixando eles fora do tratado, que acabou dando uma desvantagem para eles. E bom, não tem como falar sobre a unificação alemã sem falar de Otto von Bismarck. Otto von Bismarck nasceu na Prússia no ano de 1815, na real. Ele nasceu numa família de Junkers, ou seja, proprietário de terra, e ele estudou direito na Universidade de Göttingen e na Universidade de Humboldt, em Berlim. Nesse período, a queda do Império Napoleônico já havia ocorrido, o que deu espaço para o surgimento de novos outros estados nacionalistas. E nesse contexto, Bismarck entrou na política e já foi nomeado, depois de um tempo, como o primeiro-ministro da Prússia no ano de 1862 pelo Guilherme I. Então, após ele ser nomeado como primeiro-ministro, ele já adota algumas medidas para preparar a Prússia para suportar um grande império, né? Porque, como o Teodoro tinha falado antes, a Prússia ela aprovava a união dos povos germânicos. Então, ele adota uma política que faça a Prússia se tornar um império muito forte, né, que tem um poder muito alto, e que ele seja expansionista, ou seja, que ele conquiste vários territórios. Então, tendo isso como objetivo, ele basicamente adota um plano de governo com duas vertentes principais, né? Que ele estava desenvolvendo a indústria bélica e a indústria da infraestrutura, né? Então, com isso ele consegue preparar o Estado para ser um centro de um império forte
e que mais tarde vai ser essencial para ele conseguir fazer disputas pelo poder e tal. Então, esse já foi um primeiro passo para ele conseguir se tornar uma potência naquela época. Então, logo após ele assumir o poder, ele já começa com sua política de expansão. Um ano depois disso, ele já começa a avisar os seus adversários. Então, ele já, com essa ideologia, ele estava localizando crises, né? E com isso, um ano depois dele assumir, o Frederico VII, que ele era um do caso da Dinamarca, né? Que é o Schleswig-Holstein, ele acaba morrendo, né? Então, os ducados, eles encontraram problemas de sucessão, e com essa visão ali, o Bismarck liderou, né, a Prússia para eles conseguirem entrar em guerra com esses ducados, né, principalmente com essa região, que eles eram próximos, por assim dizer, né. Então, ele força uma guerra, né, provoca ali, basicamente, a Dinamarca. E 2 anos depois, após essa guerra ser iniciada, o Império da Prússia já começa ali com sua primeira grande conquista, né. Então, 2 anos após aí, no início da guerra, em 1965, eles já conquistam seu primeiro território. Então, após eles conquistarem o território da Dinamarca, um ano depois, né, ou seja, no ano de 1966, ele entra novamente em um confronto, mas novamente agora é com o seu inimigo, né, que é o Império da Áustria, né, então, que eles estavam tendo interesses contrários, principalmente porque, como eles já tinham falado, já tinham se boicotado várias vezes, principalmente ali com o tratado que o Teodoro tinha citado. Então eles entram em guerra aí, que ficou conhecida como a Batalha de Sadowa, né? Então eles novamente vencem, né? E eles basicamente destroem o território, eles anexam muitos territórios austríacos, então o Império Austríaco basicamente enfraquece muito perante a isso. Então, esse novo conglomerado de territórios que foram anexados à Prússia, né, ficam conhecidos ali como a chamada Confederação Alemã. Se a gente for ver isso aqui uns olhos um pouco mais críticos, após essa conquista, esse poderia ser chamado um protótipo, né, do segundo Reich, né, dos nazistas. Então, indo um pouco além disso, né, tem um outro marco na Grande Conquista, né, que é a Guerra Franco-Prussiana, né. Então, essa guerra aqui basicamente foi uma consolidação de poder da Prússia como uma potência de verdade, né. Então, no ano de 1970, ou seja, 4 anos depois, já que que eles conquistaram na Guerra de Sador, eles entraram em conflito agora com o Império Francês, né, que apesar de estar enfraquecido devido à queda do Império do Império Napoleônico 50 anos atrás, eles eram bem fortes, eram considerados potências nessa época. Então, como estopim para isso foi ali a sucessão do trono espanhol. Eles tinham 2 candidatos principais para suceder o trono, né? Então, basicamente a França, ela apoiava um candidato e o imperador da Prússia, né, o Guilherme I, apoiava o seu primo, né, que ele era um dos candidatos a suceder o trono espanhol. Então, o Bismarck, né, como um bom estrategista, ele começa a atiçar, basicamente, o Império da França, né, eles acabam sendo enganados, né, então eles acabam pisando numa armadilha, porque eles declaram guerra à Prússia como usando justificativa essa plano, mas só que ela foi uma justificativa basicamente congruente. Então, eles basicamente assumem essa brecha que a França deu e a Prússia força uma aliança militar, né? Então, aquelas diversas potências começam a se unir para ir contra a França. E com isso, né, a França vai ser consequentemente esmagada pelo Império da Prússia, né? Então, essa foi a batalha mais decisiva da era Bismarck, né, porque basicamente ela é a mais importante coisa, o prestígio aqui, a hegemonia do
do Império Prússio ficou basicamente indiscutível, ninguém podia falar sobre isso. Então é que eles capturam o Napoleão III, assimilam diversas terras e até uma região inteira, né, a região de Alsácia-Lorena, que pertenceu aí por um bom tempo à Alemanha. Então, após essa guerra aí, né, como já tinha falado, a hegemonia da Prússia era indiscutível, certo? Então, após eles ganharem essa guerra aí, eles estavam banhados em prestígio, né, porque eles eram incomparáveis nessa época aí, que eles já tinham dominado todo o território, basicamente, e tal. E agora, eles assumem esse prestígio e no Palácio de Versalhes, né, o rei, né, Guilherme I vai lá e se declara como o primeiro imperador da Alemanha. Então agora ela se torna realmente um império, não mais um reino. Então com isso, o estrategista, basicamente o principal cabeça, que foi responsável por todos os esquemas, basicamente o responsável pela, pela disparada do Império Prússio para o Império Alemão, é promovido aí. E agora ele não é mais um primeiro-ministro, né? Agora ele ganha mais poderes e acaba se tornando um chanceler. Então, utilizando isso, ele se tornou mais influente ainda e talvez ouso dizer que ele ficaria abaixo somente da figura do imperador alemão, em questão de prestígio, né? Então, com isso, eles já haviam considerado todo o seu poder e adotaram uma forma tirânica, né? Então, isso também deu ali um título pro Otto do Bismarck, né? Como o chanceler de ferro, né? Então, essa aqui é a data, basicamente, que a era Bismarck acaba, basicamente, porque com o surgimento do Império Alemão, uma outra época começa, né? Então, basicamente é esse o nosso trabalho, né? A gente tentou abordar aqui os antecedentes históricos, né? A gente dá um pouco do contexto histórico. A gente falou sobre as principais batalhas que fizeram a Prússia se tornar um poderoso império. Então, essas três ou quatro batalhas fizeram com que eles conseguissem um grande prestígio e se tornassem um império. Então, basicamente, esse é o nosso trabalho, professor. Muito obrigado aí por estar assistindo. Adoro ter algumas considerações finais para fazer. Não, eu acho que o que dava pra dizer era que isso aí é um grande tema, né? Um tema muito extenso, muito interessante. A gente condensou aqui no que dava pra tangenciar, mas é realmente um tema muito legal. Acho que é uma boa. Mas eu acho que só isso. Até mais, professor.